Evangelho de João, capítulo 15. Hoje nós vamos começar mais uma vez. E eu entendi de Deus que nós não podemos encerrar a mensagem hoje. Então, como a gente tem feito sempre, não perca as cenas dos próximos capítulos. E eu falando sobre isso porque semana retrasada, algumas semanas atrás, não é nem retrasada mais, nós propomos de se utilizar de duas ideias para esse mês de janeiro. Não deu. Vamos trabalhar mais, porque Deus quis mais. Mas a primeira ideia que a gente falou é que no ano de 2023, a gente busque em primeiro lugar o reino de Deus. E esse texto nós vamos falar um domingo. E no outro domingo nós vamos falar em permanecer junto de Deus. Porque é uma coisa diferente entre buscar a Deus e permanecer buscando a Deus. É totalmente diferente. E nesse domingo que nós falamos sobre buscar a Deus em primeiro lugar, Deus nos estendeu a meditação, e nós estendemos com a ideia do versículo 33 do livro de Mateus, capítulo 6, do texto que foi base para a nossa mensagem, que dizia: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. E quando nós falamos sobre isso, surgiu também a dúvida de saber o que é reino de Deus e o que é a justiça de Deus. Se você não esteve com a gente ou nunca ouviu uma mensagem sobre isso, inclusive eu procurei no YouTube e não achei muita coisa sobre isso, dos meus colegas pastores, eu sugiro que você vá entender o que é reino de Deus. O que é reino de Deus? E entender também o que é a justiça de Deus. Quando Jesus nos orienta a buscar esse tipo de ação, buscar o reino, buscar a justiça. E hoje, falando bastante sobre isso, queremos encerrar o nosso mês de janeiro e ter que estender para a semana que vem, a ideia de não só buscar a Deus, mas permanecer em Deus. Como isso é difícil. E vou estender um pouquinho isso para a gente entender, antes da gente entrar especificamente no livro de João, capítulo 15, Evangelho de João. A gente percebe, olhando para a nossa realidade, e uma das ações que eu fiquei muito triste esses dias, foi de um grande jogador de futebol, inclusive jogou no meu tricolor, não ajudou muito, mas jogou, o Daniel Alves. É um dos caras que mais ganhou título na história do futebol brasileiro. 43 títulos. E um pelo São Paulo, paulista, olha só um. Nós estamos na seca. E parabéns aos palmeirenses aí que ganharam mais um título, né? Tem que se dizer, né? Fazer o quê? Tem que falar, a verdade tem que falar. O problema é que o Daniel, apesar de tantos títulos conquistados, uma carreira que começou no Bahia, se estendeu para o Sevilha e foi para outros lugares lá na Europa e ficou conhecido quando esteve fazendo a sua carreira no Barcelona. E ali jogou demais e foi trazendo títulos atrás de títulos e mais títulos, somando seus 43 títulos. E agora já no final de carreira foi chamado para ir à Copa do Mundo, mesmo sendo contestado por muita gente, foi para a Copa do Mundo. Apesar do Brasil não ter avançado, ele tem Copa do Mundo no seu currículo. Mas depois que acabou a Copa, parece que a vida voltou à normalidade para ele. Hoje, Daniel Alves está preso. Talvez, pastor, não faço nem ideia quem é Daniel Alves. Já você vai entender o que eu quero dizer. Ele estava numa festa, acho que na Espanha, se não me engano, é isso? E lá, infelizmente, fez algumas ações que não é cabível para um homem, muito menos para um homem casado. Me parece, posso estar enganado, mas parece que ele foi alguma coisa da sogra, é isso? De um velório, é isso? Foi isso quem está mais do futebol aí? E ele estava numa casa noturna, e naquela casa noturna empolgado, talvez por bebida, não sei o que houve, enfim. Mas o fato é que ele molestou algumas mulheres lá, e uma das mulheres o acusa
de estupro. Ele perdeu todos os seus patrocínios. A mulher falou para ele que não quer mais. E ele está lá preso. Cara, eu esperava de um monte de jogador ter esse tipo de postura. Mas eu não esperava o Daniel Alves. De verdade. Não estou dizendo que ele é sensacional, que é meu amigão, nada disso. Não conheço, só pelas redes sociais. Mas como um camarada desse, tendo tanto valor, tão importante na sociedade, 43 títulos no meio futebolístico, um cara sensacional, tanto que no meio da Copa do Mundo ali, ou a ser chamado para a Copa do Mundo, foi chamado, e todos os jogadores amigos dele ali concordavam com isso. E aí no final da sua história me dá uma dessa. Um comentarista, jornalista disse assim: um dos melhores jogadores de todos os tempos, por tanto título que tem, finaliza a sua carreira na cadeia. Talvez ficaria a frase: começou bem, mas terminou muito mal. Talvez ficaria uma outra frase, que é a ideia de chegou no topo, mas não conseguiu se manter lá. Chegou num lugar maravilhoso, onde todos querem chegar. Quem não quer ser igual Daniel Alves? Com todos os títulos, com todo o dinheiro, com toda a alegria, com toda a visibilidade na Espanha que ele tinha, por causa do Barcelona e tantos outros times que ele jogou lá. Mas infelizmente isso acontece com a gente. Com alguns de nós. Ouvi uma frase de um dos lutadores do UFC, quando ele dizia: ganhar o cinturão não é tão difícil. Difícil é manter com o cinturão. Como também ouvi algumas pessoas de futebol falando sobre isso, ser um dos melhores no futebol, ou fazer a nossa carreira futebolística, estar lá em cima, não é tão difícil, porque você consegue, mas manter-se lá em cima é muito difícil. Ou talvez, inclusive em empresas, você fazer a sua empresa ser engajada, crescer, se fortalecer, não é tão difícil de certa forma. Mas fazer ela se manter no top 10, no top 3, é difícil. Inclusive músicas. Quando vocês ouvem algumas músicas e os artistas ficam correndo atrás de músicas e mais músicas, porque eles estão nos tops ali, as melhores músicas, mas se manter ali não dá. A fama, ela é cruel. Você ficar ali, você tem que se atualizar, fazer uma série de coisas. Então é muito difícil permanecer naquele lugar. Como também usar a praia que eu gosto, academia, né? Várias pessoas começaram a fazer academia ou exercícios físicos durante esse ano. Não sei se fizeram um mês, mas alguns já pararam. Nem começaram, mas já pararam. Porque é difícil. É difícil manter. Até porque é difícil, porque você precisa de disciplina para manter-se. Você precisa de foco para manter-se. Você precisa de atualizações para se manter. Você precisa desenvolver bons hábitos para se manter. Você precisa ter persistência para se manter. Você precisa ter humildade para se manter. E uma última característica que eu gosto demais: você precisa ser maduro para se manter. Porque criança não se mantém. Ou conceito de mentalidade infantil não se mantém, tem que ser maduro. E quando eu vejo tudo isso, a despeito do que nós vamos falar, tem alguns personagens bíblicos que eu também quero que você guarde, que começaram muito bem, mas eles não permaneceram do jeito que deveriam. Talvez a frase para a gente pensar no domingo de hoje, para a gente guardar, levar para casa é: por que a gente tem que permanecer? Por que eu preciso buscar a Deus, mas não só buscá-lo, mas alguma coisa que eu preciso, e vamos aprender no texto, alguns exercícios que eu preciso fazer, algumas ações que eu preciso ter para permanecer nele e com ele? Porque caso contrário, se eu não faço isso, algumas outras situações vão acontecer. Como a gente aprendeu domingo passado sobre a justiça de Deus, Ele é justo e Ele é verdadeiro, e Ele mesmo diz no livro de Gálatas, de Deus não se zomba, tudo aquilo que você fizer, você vai colher. Então você precisa ter cuidado a despeito
da sua forma de viver. Me recordo do primeiro personagem que eu quero deixar aqui para a gente pensar. No livro de Juízes, capítulo 13 até o capítulo 16, nós temos a história de Sansão. Um camarada sensacional. Um homem de Deus, juiz, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, diz as Sagradas Escrituras. Mas em estar com Deus, ou viver esse início com Deus, ele não teve posturas que o fez permanecer com Deus. Ao ponto que ele brincou com a mulher que ele não podia brincar, ele se utilizou de costumes que ele não poderia se utilizar. Foi no momento onde Dalila descobriu o seu segredo e pediu para alguém, e alguém cortou o cabelo de Sansão, e ele perdeu a sua força. Começou bem, mas terminou mal. Lembro-me também de Gideão, um outro personagem bíblico, juiz também, que também, talvez na minha concepção aqui, foi um juiz que perdeu o juízo. Um juiz que começou bem fazendo as coisas, mas por não permanecer naquilo que precisava, que era a presença de Deus, o cuidado de Deus sobre a vida dele, ele se perdeu e terminou mal. Começou muito bem, mas acabou mal. Um outro, terceiro personagem que eu me recordo é Uzias. O rei Uzias, 2 Crônicas, capítulo 26, foi um personagem, um rei que fez tantas coisas e proezas a despeito de com Deus e estar com Deus, que de repente, quando se encantou demais, se percebeu estar longe de Deus e não viu mais a ação de Deus sobre a vida dele. Um outro personagem do Novo Testamento que ouviu, viu, percebeu, aprendeu, até foi usado por Deus, mas não ficou com Deus. Judas Iscariotes. Começou bem, mas acabou mal. E tudo isso talvez tenha a ver com não só uma pessoa, mas talvez um ajuntamento. Como por exemplo, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, nós temos a igreja de Éfeso, que já falamos sobre ela aqui no final do ano passado. Que é uma igreja onde Jesus faz as suas considerações, e uma delas, a palavra de Jesus, no versículo 4 é: tenho contra ti uma coisa, que vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês não permaneceram comigo. Vocês estavam bem comigo. Estávamos juntos, estávamos felizes demais com o primeiro amor que vocês tinham conquistado, mas no meio dessa caminhada, alguma coisa aconteceu e a gente se perdeu. Vocês me abandonaram. Vocês eram pujantes como igreja, e agora vocês estão vivendo um declínio como igreja. Ou seja, a questão de começar bem, mas não permanecer no lugar onde estávamos, pode fazer muitas tragédias na nossa vida. E aqui eu quero entrar um pouquinho para você entender, no texto do capítulo de número 15 do Evangelho segundo João, para a gente tentar tirar desse texto, começando hoje e terminando semana que vem, algumas coisas sobre essa expressão de Jesus quando ele diz: permaneceres em mim. Porque eu não sei se você conhece alguém que não conseguiu permanecer. Que começou uma faculdade, mas abandonou. Começou um treino, mas abandonou. Começou num trabalho, mas abandonou. Ou talvez trazendo para a nossa atualidade, para o nosso momento principal, estava bem com Deus, mas hoje não está mais. Era gente de Deus, e hoje nem de Deus quer mais. Tinha uma postura, uma piedade, uma postura diferenciada com Deus, mas hoje, a gente chama, de certa forma, essas pessoas de desviados, né? Pessoas que se desviaram da fé. Estavam bem, segundo o próprio Jesus, estavam indo bem como a igreja de Éfeso, estavam amando Jesus definitivamente com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, estavam felizes, estavam fortes, estavam vivendo essa harmonia em estar com Deus. Mas alguma coisa, alguém, alguma circunstância, os tiraram de permanecer em Deus. E hoje estão longe de Deus. Por isso que é tão difícil, diante da nossa caminhada, a gente permanecer em Deus. Eu digo isso de modo próprio porque quando eu falo
pastor, mas o senhor é mais fácil, o senhor é pastor, o senhor vive disso, o senhor ganha disso, o senhor trabalha com isso, o senhor trabalha a vida inteira com essas coisas, o senhor respira a Bíblia, o senhor ora, tal. Não, mas para mim também é difícil ser. É difícil manter o Evangelho. É difícil manter a minha disciplina e vir para a minha sala, ou no meu quarto, ou na minha casa, ou em qualquer lugar que eu estou, manter a minha disciplina de ser alimentado pela palavra, ter a minha disciplina de ler um texto, como eu estava lendo hoje pela manhã, no Evangelho de João, e não ler o texto para ser apenas um sermão, mas ler o texto para uma devoção. É difícil, eu tenho mesmo dificuldades que vocês. Mas por que a gente insiste em permanecer com Deus? Ou talvez, por que a gente precisa olhar para esse texto e ver que se a gente não ficar, não permanecer em Deus, algumas circunstâncias terríveis podem começar a acontecer na nossa vida. E eu quero te convidar para você ir comigo no Evangelho de João. Nós vamos ler o capítulo 15. Dá para colocar para a gente aí, Paulo, por favor? A gente lê junto. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Olha o que Jesus diz nesse texto. Antes da gente ler esse texto, Jesus no Evangelho de João faz pelo menos 10 menções a despeito de quem eu sou. Jesus diz no Evangelho de João, eu sou. Jesus diz no Evangelho de João, eu sou o Messias, eu sou o pão da vida, eu sou o que vem de cima, eu sou o eterno, eu sou a luz deste mundo, eu sou a porta, eu sou o Filho de Deus, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade. E aqui ele fala sobre 3 árvores, e aqui no caso uma árvore apenas, que Jesus sempre fala nas suas escrituras, e o próprio povo de Israel fala. Abacuque capítulo 3 vai falar sobre isso, versículo 17, sobre a videira, sobre a figueira e sobre a oliveira. As 3 árvores mais importantes do povo de Deus. E Jesus se manifesta dizendo que eu sou uma delas. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o lavrador, ou agricultor, ou viticultor, como você quiser, atualizando. Versículo 2, pode ir passando, Paulo. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que este produza ainda mais frutos. Vocês já foram limpos pela mensagem que lhes leio, ou pela palavra que lhes revelei, numa outra tradução. Versículo 4. Presta atenção nessa palavra agora, ela aparece pelo menos 10 vezes no capítulo 15. No Evangelho de João ela aparece por pelo menos 40 vezes. Permanecer. E Jesus começa dizendo sobre isso, permaneçam em mim, e eu então permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Talvez numa outra tradução, só um pouquinho, Paulo. Jesus está dizendo assim, há uma condicional para a gente viver uma relação do céu com você e comigo. É que se eu estiver em vocês e vocês estiverem em mim, nós vamos fluir. Mas se vocês não estiverem em mim, fique claro, eu não estarei em vocês. Uma via de 2 mãos. Você em mim e eu em vocês. Permaneçam vocês em mim. E eu então permanecerei em vocês. Versículo 5, por favor. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Versículo 6. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável que seca. E esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Porque o ramo de videira, diferente de outras árvores, ele não serve para mais nada, para fazer móvel, para fazer alguma coisa, para fazer detalhe, não. É fino demais, não tem consistência, não tem estrutura, para ser queimado. Então o ramo de uma videira tem 2 serviços, ou dá fruto, ou é queimado. Ou frutifica, ou é lançado fora. Versículo 7. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês,
pedirão o que quiserem, ele será concedido. Olha aí. Versículo 8, pode continuar, Paulo. Quando vocês produzirem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são os meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Por isso permaneçam no meu amor. Versículo 10. Quando vocês obedecem os meus mandamentos, vocês permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai, e eu também permaneço no amor dele. Ou seja, uma questão de autoridade natural. Versículo 11. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará se vocês permanecerem em mim e eu em vocês. Pois este é o mandamento: amem uns aos outros, como eu amo vocês. Pode ir passando. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno, ou o que eu mando em outra tradução. Versículo 15. Já não vos chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidência aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Para 16 e 17, para a gente encerrar. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e para produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o mandamento: amem uns aos outros. Até aí, versículo 17. Quando eu leio esse texto, e gosto demais desse texto, ele faz algumas narrativas muito interessantes. E nesse primeiro momento da palavra, eu quero que você guarde e tenha bem claro na sua mente essa narrativa que Jesus está dizendo. Eu trouxe até aqui de casa, eu tenho uma videira em casa. Assim como meu querido Daniel também tem na casa dele, né, Dani? Não sei se você tem na sua. E essas uvas são de verdade. E são da minha videira. Não sou um bom agricultor. Não sou. Tanto que a gente errou, demorou a poda lá, fiquei enchendo o saco da Marcela e todo mundo para podar, como é que faz? Por mim, para podar, eu passava a tesoura. Falei, não, tem que ser certinho, tem que deixar algumas gemas, uns negócios assim, né? As coisinhas doidas lá que eu estou aprendendo ainda. Mas quando Jesus fala sobre esse texto, vocês vão ficar com água na boca? Quando Jesus fala desse texto, ele faz algumas atribuições a alguém. Primeiro ele diz que a videira, ou o lugar onde esses frutos são produzidos, é Ele, é Jesus. E ele fala que os ramos, por onde saem esses frutos, que é um pouco maior do que esse aqui, somos nós. E que isso aqui é algo que é produzido por mim e por você. Então, só para você entender, a videira, Jesus. Eu sou o ramo, cepa, talvez ali tem cepa o nome ali, faz parte do trem ali, né? Aquela coiseira ali, enfim, está valendo uns negócios diferentes técnicos aí. E esses ramos das quais nós somos, ele precisa no final da sua história, ou da sua vida, ou do seu objetivo, produzir essas lindas uvas. E existe segundo o próprio Jesus, um agricultor, um viticultor, aquele que cuida para que essa videira tenha os seus ramos, e esses ramos produzam frutos. E o que Jesus está dizendo nesse texto, que nós lemos com tranquilidade, é que quando esses frutos não aparecem nessa videira, quando essas lindas uvas não são desenvolvidas, e você olha para uma videira e não vê uva, o agricultor entra em cena. O agricultor começa a podar. O agricultor começa a mexer, a eiró, a palavra no grego original. O agricultor começa a tirar as plantas, as folhas, o mato. Inclusive na minha parreira, na minha videira lá, tem um ninho de pomba. E ela fica
judiando as minhas uvas. De vez em quando tem que dar uma mexida para ela sair fora, desmanchar o ninho dela, né, Angélica? Tem que desmanchar o ninho para a pomba ir embora, porque se ela ficar ali, ela além de comer do fruto primeiro, que eu, não é justo. Ela faz ninho, ela tá todo mundo lá e fica fazendo sujeira, que é a doideira toda, então eu preciso tirar ela, porque inclusive esse ninho, essas coisas, inclusive ela, provavelmente esteja atrapalhando a videira, os ramos e as uvas, de ficarem lindas assim. Mas quando Jesus vai falar sobre isso, e a gente vai falar sobre isso semana passada, mais especificamente, qual que é a tratativa, eu quero entrar no versículo de número 2, quando Jesus diz exatamente a expressão: se permanecerdes em mim, e eu permanecendo em vocês. Essa correlação condicional que Jesus faz. E aqui eu quero colocar alguns pontos interessantes dos versículos que nós lemos anteriormente, e de algumas histórias anteriormente, para a gente tirar algumas verdades, para a gente entender. Porque hoje, eu quero trabalhar na ideia de qual é o risco de você, qual o risco que você vai correr, qual o risco que você tem, se você não permanecer em Deus. Talvez a ideia mais clara seria quais são os resultados ou os problemas ou as dificuldades que você pode enfrentar quando você começar a viver uma vida com Deus sem entender que você precisa permanecer nele. Semana que vem nós vamos falar sobre como eu posso, à vista do texto de João 15, permanecer em Deus. Qual é a ação de Deus, como é que ele fala. Aí tem a ver com poda, tem a ver com cortar, tem a ver com tratar, tem a ver com amar as pessoas, enfim. Já falar semana que vem. Mas hoje eu quero trazer você e eu, todos nós a pensarmos no risco de nós não permanecermos em Deus. E eu quero usar os personagens que nós falamos aqui anteriormente, quando começaram bem e terminaram mal. O primeiro risco está na pessoa de Sansão. Livro de Juízes, capítulo 16. Por favor, André, me ajuda? Livro de Juízes, capítulo de número 16, o versículo 20. A primeira questão que eu quero que você guarde é o risco de não permanecer. Ou seja, se você não permanecer em Deus e Ele em você, não permanecer em Cristo, em Ele e você, o primeiro risco que você pode correr é começar a viver no piloto automático. Começar a viver no piloto automático. Ou talvez numa outra expressão, começar a fazer as coisas no piloto automático. Como por exemplo, por que você ora? Por que você vem na igreja? Por que você lê a Bíblia? Por que você se interessa por Deus? Por que você tem amizades que falam de Deus? Parece que às vezes a gente nem está mais percebendo que a gente está fazendo por fazer. E aconteceu com Sansão isso. Sansão estava vivendo de uma forma onde ele precisava, por ser quem era, ele precisava ter alguns comportamentos que era dele. Por exemplo, não podia beber bebida alcoólica, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tocar em defunto ou bichos mortos, ele não podia fazer uma série de coisas, e com o passar da sua vida, parece que ele vai gostando, ou melhor, vai se distanciando de Deus, ao ponto que quanto mais ele se distancia de Deus, mais aqueles decretos, aquelas leis, aqueles mandamentos ditos por Jesus em João 15, vai ficando mais longe da mentalidade dele, e ele vai começando a fazer aquilo que ele não podia fazer. E ele vai se perdendo na caminhada, na sua história pessoal com Deus. Quando chega no momento, ele flertando com o pecado, chamada Dalila, e ele flertando com ela naquela conversa e tal, e ela insistindo, e não foi a primeira mulher, pelo contrário, foram várias, e ele nem podia se envolver com aquela mulher, segundo a palavra de Deus, mas ele não está nem aí, características nossas, vamos vivendo no piloto automático, fazendo coisas das quais a gente vai achando que está certo, sem voltar para o Evangelho, para a palavra. E aí aconteceu num dos dias que ele ali, junto com Dalila, ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Mas ele não sabia que por ele não permanecer em Deus, Deus também não quis mais permanecer nele.
Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Você acha que era o cabelo que mudava? Cabelo não era a essência. Tanto que as pessoas, as crianças até perguntam ao pastor: pastor, mas então o Sansão era cabeludo? Não era muito fácil de ver o cabeludão no meio dos descabeludos? Não era fácil de ver o Marco cabeludo e o seu Mário, que não tem tanto cabelo assim? E perceber que a força está no Marco, que não está com a gente, que está assistindo o culto online, estão viajando, mas o seu Mário não tem, e é evidente que é o cabelo. Não, não é, porque naquela época o povo que vivia a despeito de Deus, no caso o Nazareu, que era os povo de Sansão, eles não cortavam o cabelo. Então não dava para adivinhar que por causa do cabelo vinha a força. E Deus se utilizou desse mecanismo não por causa do cabelo, mas Deus deixou bem claro que aquele era o procedimento que ele não poderia revelar para ninguém. Mas o Espírito de Deus deixou Sansão, não quando o cabelo foi cortado, mas quando ele começou a deixar de permanecer em Deus. Por isso a gente aprende com Sansão, e eu espero que você também aprenda e leve para casa, que talvez a gente corre um grande risco em não permanecer em Deus, não fazer aquilo que Deus me chamou e te chamou para fazer. Vai chegar uma hora que você vai precisar de Deus, vai falar Senhor, e você vai sentir-se sozinho. Você vai sentir-se sem forças. Você vai sentir-se angustiado, porque você vai olhar para o lado e vai ter a sensação de que todo mundo te abandonou. Deixa eu te contar uma verdade. Não foi Deus que te abandonou, foi você que abandonou Deus. Gosto de usar uma expressão que às vezes nós estamos aqui com Deus. E a gente às vezes não quer permanecer tanto em Deus, a gente vai falar de semana que vem, porque permanecer com Deus dá trabalho. E por dar trabalho a gente não quer, então a gente vai se afastando um pouquinho de Deus. E por se afastar, se esquece de quem Ele é, do que Ele produz, do que eu preciso ser perto dEle, longe dEle, com Ele e Ele comigo. E eu vou me afastando. Ao ponto que eu vou virando até esquina, me afastando de Deus. Mas por que Deus não me acompanhou? Porque talvez você precisa entender isso, inclusive nessa noite. Jesus disse: se você permanecer em mim, então eu permanecerei em vocês. Então não é que Deus não quer. Deus quer. Mas a gente se encanta tanto com a gente, que a gente se perde no meio dessa caminhada. Pergunta para a gente partir para o segundo ponto e tentar trazer aplicação prática para a sua vida. Você está fazendo as coisas que está fazendo para Deus no piloto automático? Não faz tanto sentido para você ler a Bíblia? Não te brota o coração quando você se encontra com alguém de Deus? Eu tenho orado e Deus tem respondido as minhas orações, como diz o Evangelho de João capítulo 15, pedis o que quiseres, será feito. Eu tenho orado e minha oração no final do ano é que a gente sempre tenha gente jovem, nova, velha, nova, criança nova, todas as idades, gente chegando à nossa igreja. Tem pedido isso para Jesus. E a minha oração é que a gente não só saiba amá-los, acolhê-los, mas que eles saibam que aqui a gente busca a presença de Deus. E essa semana, pela quarta vez seguida, pela semana seguinte, eu recebi, e inclusive era quinta-feira, que eu me lembro que eu recebi, eu falei, nossa Senhor, mas essa semana ninguém vai mandar mensagem? Porque toda semana alguém manda uma mensagem, pastor, quero conhecer a igreja de vocês, posso ir? Claro. E às vezes a pessoa até vem e eu não conheço, não sei quem é, porque às vezes acaba o culto, não dá tempo da gente se ver, se falar, então eu fico aqui, a gente não consegue, mas eu mando feedback, aí vocês foram, fomos, foi gostoso, vamos de novo e tal, que bênção, glória a Deus por causa disso. Mas o que eu queria que você entendesse desse texto e dessa expressão, é que quando vem gente nova para a igreja, quando a igreja está crescendo, se desenvolvendo, a gente não consegue ficar no piloto automático. E eu tenho pedido isso para Jesus. E Deus tem respondido as minhas orações. Porque no princípio, no meio e até o final da minha história, eu quero permanecer nele.
Por isso talvez você e eu estamos sofrendo em algumas situações ou áreas da vida, porque a gente, como Sansão, deixou o piloto automático tomar conta da nossa vida e a gente está se perdendo e fazendo as coisas por fazer e não mais por essência. O segundo personagem que eu quero que você guarde a despeito do risco da gente não permanecer é Uzias. Uzias era um rei, 2 Crônicas capítulo 26, por favor. 2 Crônicas capítulo 26, Paulo, versículo 16, só guarda um pouquinho aí para mim. A segunda verdade que a gente aprende a partir do rei Uzias é que o risco da gente não permanecer em Deus é a gente ser tomado pela autoprovisão. Pastor, o que é autoprovisão? Deixa eu te fazer entender antes da gente entrar em Uzias. Autoprovisão é aquela circunstância na sua vida que você começa a prosperar, aí você acha que você é bom. É aquela circunstância da vida onde você para de comprar carro velho, compra carro novo, ou melhor, para de comprar carro velho, compra um carro mediano ou meio novo e tem a graça, a bênção, o privilégio de pôr um seguro no carro. Nada disso está errado. Mas antes, no carro velho, você orava para sair de casa, falando: Senhor, só pela tua misericórdia nós vamos fazer essa viagem. Agora com o carro novo, você abre o porta-luva e vê se o seguro está lá, se está tudo certo e ó, bora. Se acontecer alguma coisa, o que você faz? Você não ora mais, você vai lá e liga para o seguro e pronto, resolve seus problemas. Não estou dizendo que é ruim, que é pecado, que está errado fazer seguro, nada disso. Só estou dizendo que às vezes essa nossa autoprovisão, a gente ter sustento das coisas, faz com que a gente vai ficando achando autoprovedor de tudo, e a gente se esquece que a gente precisa permanecer nele, porque é dele e por ele que vem todas as coisas, a gente se esquece disso. E aí porque a gente se esquece disso, Deus sai de cena. Olha o que diz o texto de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16, por favor, Paulo. Olha o que diz o texto. Quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho natural do poderoso, achar que pode e o orgulho toma conta dele, o que o levou à ruína. E então pecou contra o Senhor, o seu Deus, e ao entrar no santuário do templo do Senhor, para queimar incenso no altar de Deus. Como eu gosto de usar a expressão para a gente pensar sempre aqui, ele achou que era mais do que aquilo que ele era. Autoprovisão. Cuidado para você não estar no seu trabalho ganhando bem, ficando próspero, e que seja assim para a tua vida próspera, a tua empresa, o teu trabalho, tudo que você faz seja próspero, mas cuidado para você não esquecer que essa prosperidade não vem porque você é legal, vem porque Deus é bom. Vem porque você permanece nele, não porque você é o cara sozinho. Porque a hora que você começar a se achar, como Uzias se achou, a hora que você começar a entender isso, vamos falar disso semana que vem, você está começando a ter nos seus ramos alguns galinhos que não fazem parte de você. Você está começando a ter em si algumas sujeiras que não são suas. E o agricultor, o viticultor, vai olhar para você e vai falar: opa, está na hora de podar. Pastor, mas Deus faz isso? Faz. E com justiça. A primeira poda que você encontra na palavra de Deus, lembrando agora, no livro de Gênesis, foi a poda de Abraão. Abraão teve o filho da promessa, depois de vários anos, Deus prometendo, a mulher querendo dar uma força, e não faça isso, não faça o que Deus não mandou fazer, mas ela foi, insistiu, aí Deus foi lá e providenciou Isaac. Mas por Abraão achar que ele era o cara, amar demais as bênçãos que ele recebeu de Deus, esquecer do abençoador, Deus teve que levar ele à prova. Deus podou Abraão. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos e irmãs, que o risco da gente não permanecer em Deus é ser tomado pela autoprovisão e a gente achar que a gente está conseguindo tudo que estamos conseguindo porque nós somos bons. Vi gente
cair na ruína quando deixou Deus de lado. Terceira e última, para a gente guardar e a gente encerrar. Falei também da igreja de Éfeso, que era pujante e de repente começou o seu declínio. E aqui a gente aprende a terceira e última verdade. O risco da gente não permanecer em Deus é que a gente achar que o que a gente está fazendo é suficiente. Só porque eu estou dando uns frutinhos, só porque eu estou dando algumas uvinhas, é suficiente. Na narrativa de João, o Evangelho, quando Jesus fala, ele diz aqueles que dão fruto, bastante fruto, e ele fala de uma narrativa de gente que dá muito fruto. Ou seja, a intenção do agricultor, a despeito da sua videira e dos ramos, é que ela dê muitos e muitos frutos, e esses frutos são duradouros, permaneçam. Vamos falar semana que vem o que são esses frutos. Mas o grande problema é que a gente vai vivendo como igreja, inclusive aqui entra o caso da igreja em Apocalipse, capítulo de número 2, no versículo de número 1 em diante, quando Jesus chama aquela igreja à responsabilidade. Porque a igreja de Éfeso estava achando que estava fazendo certo. Mas ela é chamada a atenção porque ela estava fazendo com entusiasmo, mas sem, como ouvimos semana passada, entendimento. Porque o entendimento foi produzido a partir do primeiro amor. E quando você se afasta do primeiro amor, você perde aquilo que Deus produz em você. Talvez para a gente fechar aqui e encerrar a ideia de achar que está fazendo do seu jeito é suficiente. Talvez é quando eu e você adoramos a Deus, ouvimos a Deus, ou quando você tem aquela sensação de que por você ter vindo na igreja, Deus é obrigado essa semana a te abençoar. Ou quando você vem na igreja e deixou algumas coisas, escolheu Deus, você fez a melhor escolha e Deus é obrigado a te abençoar. Não, isso é no mínimo obrigação minha e sua permanecer nele. Quem entendeu ele e quem está nele. Por isso, cuidado para a gente, como igreja, não achar que a gente está fazendo as coisas e está achando que é suficiente. Foi essa expressão que me chamou a atenção e pedir a Deus sempre, pedir a Jesus, mande gente para a gente parar de fazer as coisas que a gente está fazendo e fazer o que o Senhor quer que a gente faça. Por isso o desafio para a gente ouvir, refletir e agir, queridos. Não abra mão de permanecer com Cristo. Isso pode ser um risco muito grande à sua vida. Não abra mão de permanecer em Cristo, porque você pode, no momento que mais precisar, perceber que Deus não está tão perto como você precisava. Antes do ouvir, refletir e agir, me recordo de Pedro. Quando Jesus, numa tempestade, aparece diante deles, andando por sobre as águas. Eles acham que é um fantasma, mas de repente Jesus aparece e ele fala, não temas, sou eu. Pedro, ouvindo a voz, achando que era Jesus, ou identificando que era Jesus, ele diz para Jesus, se és tu, Senhor, me faz ir ter contigo sobre as águas. E aí Jesus disse para Pedro, vem, vamos embora. Diz o texto que Pedro começou a andar em direção a Jesus, mas ao andar em direção a Jesus, ele afundou. Mas ele estava perto de Jesus, pertinho. Tanto que a sua oração foi muito rápida, ele diz, Senhor, salva-me, e estendeu a mão, como nós cantamos, se o mar me submergir, eu vou estender a mão e o Senhor vai me ajudar. Prontamente, quando ele estendeu a mão, Jesus estava ali, porque estava perto dele, e ele perto de Jesus, Jesus o ajudou e ele levantou. Talvez isso faz a gente pensar e entender que você está clamando a Jesus para que Ele te ajude naquela situação. Mas talvez você está ali clamando a Jesus, Jesus está aqui, ó. Porque você não está mais permanecendo nele. Senhor, me ajuda, Ele faz assim. Afundou. Quer correr o risco de deixar Jesus lá? Quer correr o risco de fazer com que Deus fique longe de você e quando você mais precisar, estender a mão e Ele vai estar aqui para te ajudar? Quer correr o risco de ficar longe? Se fosse você, eu não correria esse risco.
Se eu fosse você, eu me esforçava com todas as forças para permanecer nele. Porque tem várias benéficas disso que nós vamos aprender semana que vem. Mas o desafio de hoje, a gente levar para casa, ouvir, refletir e agir é: primeiro, avalie se você está nele e ele em você. Pastor, como é que eu avalio se Jesus está em mim? Veja seu comportamento, se parece mais com você ou mais com Jesus. Se parece mais com Jesus, Jesus está em você. Se parece mais com você, Jesus não está tanto em você assim. Segunda verdade para você guardar. Lembre-se disso. O melhor lugar para se estar é ao lado de Jesus. Longe dele não vale a pena viver. Como uma canção que nós vamos cantar, se vocês quiserem vir subindo já. Não vale a pena existir longe dele. E terceira e última verdade para você guardar no seu coração, levar para casa e refletir e agir. Sair do lado de Jesus, deixar de permanecer do lado dele, pode ser um grande risco à sua saúde espiritual, emocional e física. Quando Jesus chama a atenção para o texto, e aqui o texto de Jesus, muito lindo no João, Evangelho de João, capítulo 15, quando Jesus orienta o povo dele a despeito de permanecer, Jesus tinha uma intencionalidade muito clara, muito evidente, que era dar fruto. E para você levar para casa também e aprender. Esse fruto, falado em Jesus, no Evangelho de João, nossa, essa está uma delícia. Não é gente levada ao Evangelho. É você sendo mudado. Esse fruto mencionado em João, nós vamos falar disso bem específico semana que vem, mas só quero que você guarde para você vir. É quem você está se tornando quando ele está em você. Está azedo. Talvez é porque esse ramo não está produzindo fruto bom. Esse está docinho. Está mesmo. Esse permaneceu mais na videira. Esse nem tanto. Podíamos entender isso simplesmente dizendo: esse aqui não teve tanta vida mudada, porque a gente continua sendo azedo e amargo como a gente é. Esse aqui já está mais parecido com Jesus. Leva a vida em paz e docidez. Está bem evidente no seu sabor de vida. Que tipo de pessoa você tem se tornado na videira? Que tipo de fruto você tem? Que tipo de pessoas olham para você e olham e vejam o fruto que você dá?